Netflix, eBay, Zoom, Instagram. Empresas muito diferentes, empresas com conceitos e modelos de negócio muito distintos umas das outras, mas há uma coisa que todas elas têm em comum, que é a cloud. Aliás, sem a cloud, provavelmente estas empresas ou não existiam, ou então teriam um portfólio de serviços e produtos e um modelo de negócio muito diferente do que aquilo que nós hoje conhecemos. Mas isto são apenas 4 exemplos, entre milhões de outras empresas em todo o mundo, que criaram modelos de negócio inovadores com base na cloud. De facto, a cloud veio revolucionar a forma como as empresas hoje fazem negócios. E porquê? Porque, primeiro, vamos ver se funciona, porque hoje estamos à distância de 2 cliques de podermos testar novos conceitos, fazer várias iterações e de forma mais ágil chegar a um produto ou um serviço e lançar rapidamente esse serviço para um mercado que está em constante mudança. Portanto, a cloud traz-nos mais agilidade. Permitiu também acelerar o trabalho remoto. Hoje já é uma coisa que acontece todos os dias em todas as nossas empresas. Temos equipas híbridas, umas a trabalhar on-site, outras a trabalhar remotamente. Podemos ter as nossas equipas a trabalhar em qualquer parte do mundo, no mesmo projeto e com ganhos de eficiência e de produtividade face àquilo que nós tínhamos antes, quando as pessoas tinham que trabalhar no mesmo local. Desta forma, ninguém fica de fora. Conseguimos canalizar todo o conhecimento e a experiência das nossas equipas e focá-las no desenvolvimento de soluções e serviços cada vez mais inovadores. A questão dos dados, obviamente. Hoje é muito mais fácil armazenar e, sobretudo, analisar grandes volumes de dados e, por exemplo, em tempo real, temos a noção de que são os padrões de consumo dos nossos clientes e quais são também as tendências de mercado e, obviamente, sermos mais ágeis naquilo que são as decisões do dia-a-dia das empresas, no desenvolvimento dos nossos serviços e produtos, para ir de encontro a essas mesmas tendências. A questão dos custos. Hoje as empresas já não precisam fazer investimentos muito significativos em infraestruturas e hardware, quando podem simplesmente alugar a capacidade de computação ou de armazenamento que precisam em cada momento. Aliás, temos cá o Carlos Leite da HP, que garantidamente há de falar um bocadinho sobre o tema, da Green Lake, espero eu. E, portanto, qual é a vantagem disto? É que nós conseguimos canalizar, então, os nossos recursos, que são valiosos, para o desenvolvimento de novas soluções e conceitos inovadores. Portanto, nesse aspecto, a cloud também veio facilitar. E, obviamente, uma das grandes vantagens da cloud é a facilidade com a qual nós conseguimos escalar as nossas operações, havendo, por exemplo, uma procura, uma maior demanda do mercado, mas também o inverso é verdade. Havendo um abrandamento dessa mesma procura, nós também conseguimos reduzir essas mesmas infraestruturas e essas operações e, portanto, as empresas hoje conseguem, de forma muito mais inteligente, reagir àquilo que são as necessidades do mercado em cada momento. De facto, a cloud é inquestionável que veio trazer uma plataforma que inclui um conjunto de ferramentas que permite às empresas serem muito mais ágeis naquilo que são os seus ciclos de inovação. A título de exemplo, trouxe-vos aqui a Conenast, que é um cliente da Claranet, com quem nós já trabalhamos há alguns anos. É um grupo de mídia conhecido a nível mundial, responsável por produzir revistas como a Vanity Fair, a GQ, a Vogue, entre outras, e que há alguns anos decidiu migrar toda a sua infraestrutura para a cloud, não por uma questão de maior eficiência, melhor performance ou mais segurança, mas por uma questão de sobrevivência. Isto porquê? Porque o negócio deste tipo de empresas está a mudar radicalmente. Enquanto que no passado a maior parte das receitas deste tipo de empresas provinha da venda de revistas em formato tradicional, em papel, mas também de publicidade, hoje, cada vez mais, estas empresas trabalham online, ou seja, produzem conteúdos que são disponibilizados digitalmente e muitas das vezes esses conteúdos, inclusivamente, são gratuitos. E, portanto, a receita está cada vez mais do lado da publicidade. E isso traz alguns desafios. Então, um desses desafios é precisamente a angariação de clientes, ou seja, se nós precisamos ter clientes que vão consumir os nossos artigos, digamos assim, nessas mesmas revistas, e, tendo mais clientes, nós conseguimos vender mais publicidade. Okay? Portanto, basicamente, é esse o objetivo, e foi aí que introduzimos um projeto, que é o projeto Genius, um projeto que trabalhamos com
com a Condé Nast, fizemos um projeto piloto na revista, na Vanity Fair, e que tinha, sobretudo, tinha um desafio que era, em todo o mundo existiam, já agora a Vanity Fair é uma espécie de revista de mexericos, é tipo uma Nova Gente ou uma VIP aqui em Portugal, só para contextualizar. Celebridade, talvez um bocadinho melhor. Qual é que era o desafio? Qual era o desafio que esta plataforma tinha? É que eles têm freelancers em todo o mundo, que fazem upload de fotografias de celebridades para a cloud. Só que nem sempre essas fotografias estavam classificadas da forma correta. Então, um dos objetivos do Genius era conseguir, de forma totalmente automática, assim que uma nova fotografia aparecia na cloud, nós conseguíamos fazer o reconhecimento dessa celebridade. Isto por via de mecanismos de machine learning. E, automaticamente, também aplicar um conjunto de tags. Tags essas que depois eram importantes para construirmos galerias de fotos de determinados temas que nós depois utilizávamos para fazer recomendações e que estavam juntas de artigos que o nosso utilizador estava a ler. E, por outro lado, tínhamos a questão dos artigos, em que o que nós pretendíamos conseguir era perceber qual é que era o padrão, a fazer traçar um perfil do nosso leitor de acordo com os artigos que ele estava a ler e, obviamente, fazer melhor recomendações de artigos, o que permitia que esses utilizadores ficassem mais tempo na plataforma. Começando pelas imagens, como é que isto funciona? Basicamente, é feito um upload da fotografia para a plataforma e, imediatamente, o modelo começa a analisar essa plataforma e, havendo um match, ele aplica um conjunto de tags que nessa mesma fotografia e arruma essa fotografia num determinado cluster. Este modelo nem sempre funciona, porque este modelo de machine learning estava treinado para reconhecer celebridades de nível mundial, mas se, por exemplo, colocasse uma celebridade local, neste caso aqui uma atriz italiana, ele poderia não conseguir fazer esse match e, portanto, nós tivemos que criar um outro modelo específico para cada país. Mas depois o processo é o mesmo. Portanto, ele passa pelos dois modelos, aplica as tags e permite, inclusivamente, aplicar tags de forma manual. Ao fazermos isto, estamos também a treinar o modelo. Portanto, o modelo vai aprendendo à medida que nós vamos adicionando mais tags. Porquê é que estas tags são importantes? Por causa das galerias de fotos. É aqui que depois, tendo as tags corretamente classificadas nas imagens, isto permite-nos arrumar as fotos em determinados temas. Temas esses que depois vão ser úteis quando nós quisermos empacotar os artigos com as fotografias na recomendação que vamos fazer ao nosso leitor. A nível dos artigos, temos também um modelo de machine learning, mas que funciona de uma forma um bocadinho diferente. Aqui não há imagens, há texto. E aquilo que o modelo faz uma análise semântica do texto e permite também criar clusters de artigos que têm temas ou tópicos semelhantes. Este é um mapa que permite, de alguma forma, perceber como é que os artigos são relacionados uns com os outros, portanto, em clusters. Portanto, aqui vemos vários temas. E isto é o que nos ajuda a perceber qual é que é o padrão de comportamento dos nossos leitores. Por exemplo, temos aqui a nossa leitora que lê um determinado artigo e, caso mais ninguém tenha lido aquele artigo, o que vai acontecer a seguir é que o modelo vai propor o artigo dentro do mesmo cluster que está mais próximo. Portanto, vai propor o artigo mais próximo. Isto é um cenário, mas existem outros cenários. Existe um cenário em que podemos ter um outro grupo de utilizadores que leu o mesmo artigo que a nossa leitora, mas depois passaram para um outro artigo que está mais distante e, neste caso, o modelo faz override, digamos, da recomendação e passa a recomendar o tal artigo, porque à partida percebe que há ali uma tendência de um grupo que se está a movimentar para um artigo mais diferente, mas está dentro do mesmo cluster. E também pode acontecer um terceiro cenário, em que podemos ter um outro grupo de utilizadores que lê o mesmo artigo, mas lê um outro artigo de um outro cluster e o motor pode ter inteligência também para recomendar esse artigo, porque de alguma forma pode haver algum relacionamento ou uma alteração no padrão de consumo dos artigos. Parece complexo, e é, mas depois de vermos isto a funcionar, percebemos que na realidade o conceito é bastante simples. E tudo isto funciona em tempo real. Portanto, sempre que alguém está a ver um artigo, automaticamente o Genius também coleta um conjunto de galeria de fotos que está a propor ao nosso utilizador de acordo com o artigo que está a ser lido e também artigos relacionados. Do ponto de vista da arquitetura, isto é importante porque, na realidade, nós não tivemos que reinventar ou redesenhar toda a plataforma. Na prática, nós só isolamos
o motor de recomendações que existia antigamente, isolamos esse motor, criamos um novo microserviço baseado em cloud, inclusivamente não tivemos que criar tudo do zero, porque usamos serviços de machine learning que já existiam e só tivemos que treinar esses serviços, portanto isso acabou por funcionar como um acelerador e, portanto, em menos de 2 meses conseguimos ter um piloto totalmente operacional e, passado pouco tempo, depois de vermos os resultados, colocámos o serviço em produção e até agora tem sido um sucesso, ou seja, conseguimos aumentar o tempo de permanência dos utilizadores na plataforma, inclusivamente o número de utilizadores aumentou e com base nisso conseguimos também vender, neste caso a Vanity Fair conseguiu vender mais publicidade. O que é que aconteceu a seguir? Na prática, o Genius depois trabalhou em duas novas streams. Uma delas tem a ver com a sumarização de texto. E porquê é que isto é relevante? Porque hoje, isto é normal, a maior parte dos artigos que nós lemos é no nosso smartphone, portanto já não são nos portáteis ou nos desktops. Portanto, o facto de nós fazermos a sumarização de texto permite nós reduzirmos um texto ou um artigo à sua parte essencial sem ele perder, digamos, as suas propriedades mais importantes, ou seja, sem ele perder aquilo que é importante de reter no artigo. E, portanto, assim criámos um artigo muito mais adaptado àquilo que são os nossos smartphones, que têm um visor bastante mais pequeno. Sendo que também damos a hipótese do leitor poder ler o artigo original na sua totalidade. Uma outra frente em que tivemos a trabalhar também foi a questão de publicidade customizada. Ou seja, anteriormente alguém estava a ler um artigo, mas poderia aparecer uma recomendação de uma publicidade que não tinha nada a ver com aquilo que nós estávamos a ler e agora conseguimos ter algo bastante diferente. Ou seja, estamos a ler um artigo de um determinado tema e aparece uma publicidade relacionada com esse tema. Portanto, aumentando assim muito mais as hipóteses de sucesso. Isto é apenas um pequeno exemplo de algo que se pode fazer com a cloud. Portanto, nós, na prática, muito rapidamente, com as plataformas e com os serviços que a cloud nos dá, conseguimos ter algo a funcionar. Mas há outras empresas que estão a fazer coisas fantásticas. Temos o caso da Sensei, que uma empresa portuguesa, um unicórnio português, que inclusive esteve connosco no lançamento aqui do PNI e que apresentou uma loja que veio revolucionar, garantidamente, a forma como nós hoje trabalhamos e consumimos os nossos produtos na área de retalho. A própria Fitzai, que utiliza machine learning e inteligência artificial para trabalhar, sobretudo, naquilo que é a análise de fraude bancária em tempo real. A Netflix, que nos faz recomendações com base nas nossas preferências das séries e dos filmes que nós queremos ver, mas fazem uma coisa ainda mais interessante. Eles analisam as condições climatéricas, o trânsito e uma série de outras coisas para proporem a melhor altura, o melhor dia, a melhor hora para fazer determinadas filmagens, reduzindo custos operacionais. A Century Fox, que além de fazer as recomendações de séries e filmes, tal como a Netflix faz, produziu o primeiro trailer de um filme com base em inteligência artificial. E temos aqui uma estação chinesa que criou, é pena que estamos sem som, criou o primeiro apresentador de notícias com base em inteligência artificial. Está-se a ouvir? Ele fala várias línguas, por acaso. Fala inglês, pode falar a língua que vocês quiserem. E vêm aos pares, ok? Eu espero que tenha sido útil e que, que estes casos de sucesso possam ser interessantes, possam ser úteis para todas as outras empresas e ajudar a inspirar-se para submeter a candidaturas para este tema e para este segmento de cloud. Muito obrigado.